All the Young Dudes, capítulo 126, sétimo ano, Natal, parte 3. Segunda-feira, 2 de janeiro de 1978. A próxima semana e meia foi uma das mais sombrias que Remus conseguia se lembrar. Quando a Sra. Potter finalmente chegou em casa no dia seguinte ao ataque, ela estava pálida e abatida, e abraçou sua família com força como se tivesse pensado que nunca os veria novamente. Cerca de 50 mortos, pelo que ouvi, disse solenemente. Eu fiquei encarregada principalmente da triagem, centenas de feridos. Algum dos nossos? O Sr. Potter perguntou. Parecia que o homem não dormia há tempos. E, de fato, pelo que Remus sabia, ele nem ao menos havia ido para a cama. Eufímia acenou com a cabeça, fechando os olhos. Mais tarde, ela disse, lançando um olhar para os meninos. James parecia indignado. Podemos ouvir, ele disse. Todos nós somos maiores de idade e estávamos lá quando aconteceu. Sim, eu sei que estavam! Sra. Potter gritou, sua voz estridente. A boca de James se fechou e ele olhou para baixo, envergonhado. A mulher se levantou. Eu vou me deitar. Ela saiu da sala e os homens ficaram em silêncio. Desculpa, pai, James murmurou. Está bem. Flemmont tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz. Estamos todos chateados. Sua mãe e eu precisamos que vocês, rapazes, ouçam e façam o que mandarmos até a hora de voltar para a escola, entenderam? Todos eles assentiram relutantemente, e Remus viu os músculos da mandíbula de Sirius se contraírem. Era um sinal de seu respeito pelo Sr. Potter o fato dele não protestar. Agora, Flemmont continuou. Essa casa ficará muito cheia nos próximos dias e vocês verão muitas pessoas bastante importantes fazendo um trabalho muito significativo. Não façam muitas perguntas e não os incomodem. Não podemos ajudar? James perguntou seriamente. Sim, Flemmont acenou com a cabeça, sendo anfitriões graciosos e cuidando de sua mãe. Sim, pai. O rapaz suspirou, olhando para baixo novamente, obviamente desapontado. James, Flemmont começou, estendendo a mão para tocar o braço de seu filho. Remus e Sirius interpretaram isso como uma deixa para limpar a mesa e esperaram na cozinha, ajudando Gully a lavar a louça sem muito entusiasmo. Não vejo por que tanto alarde, Sirius resmungou, o cotovelo afundado na espuma do sabão. Se eles soubessem metade das coisas do que somos capazes, poderíamos realmente ajudar. Teremos nossa chance, Remus respondeu, olhando pela janela enquanto secava os pratos. O jardim estava muito escuro e uma névoa fria pairava no ar, tornando difícil ver muito além da parede do pátio. Apenas podia ver os aros de quadribol de James no gramado e a lua minguante e escura. Ele não gostava de não ser capaz de ver muito longe, ficava inquieto. É fácil para você dizer. Sirius ainda estava reclamando. Você já provou seu valor. O quê? Remus o olhou confuso e momentaneamente distraído da janela. Com aquele lobisomem que você conheceu ano passado, você já enfrentou o inimigo e mostrou a Dumbledore que ele pode confiar em você. Acho que não expliquei direito se é isso que você pensa, Lupin disse. Lívia não era sobre guerra. Dumbledore acha que era. Moody também. Eles falam sobre os lobisomens o tempo todo. Como você será útil tentando convencer as criaturas das trevas a não se juntarem a você sabe quem. Podemos falar sobre outra coisa? Tudo bem. Eles conversaram sobre nada. Lavaram a louça em completo silêncio. Remus olhava pela janela para a escuridão do terreno dos Potter procurando algo. Finalmente James entrou, assim que terminaram de guardar o resto da porcelana. Tudo bem, cara? Sirius perguntou alegre. Sim, James deu de ombros, parecendo que de alguma forma mais sábio, mais velho. Apenas as coisas do meu pai, sabe? Sirius e Remus se entreolharam e Lupin sabia que estavam sentindo a mesma inveja amarga. O que significava ter um pai como Flemmont Potter?
o que significava ao menos ter um pai. Eu disse que daria um anel para Lily. Vocês dois querem fazer um passeio até a vila? Por que não? Black respondeu, deixando o pano de prato em cima da torneira. Ah, Mooney, papai disse para te dar isso. James entregou um pequeno pedaço de papel. Remus abriu rapidamente, olhando para o nome e endereço escritos lá. Potter inclinou a cabeça, curioso. O que é isso? Ah, nada. Um livro sobre o qual eu estava perguntando. Enfiou o papel no bolso. Vamos lá. As ligações são mais baratas depois das 6. James finalmente aprendera como usar a cabine telefônica sem ajuda. Então não havia nada para Remus fazer a não ser se encostar na cerca ao lado de Sirius, esperando. Ele bolava cigarros para passar o tempo. Em novembro havia cortado os dedos de suas luvas especificamente com esse propósito. Eu não quis dizer você, Sirius disse com a voz baixa. Quando disse criatura das trevas. Eu sei que não. Remus lambeu a seda e então a alisou. Ele entregou o cigarro pronto para Black, que o pegou e colocou atrás da orelha. Lupin começou outro. Tenho que aprender como fazer isso um dia, Sirius murmurou, olhando para ele com apreciação. Aposto que poderíamos descobrir um feitiço para fazê-lo instantaneamente. Provavelmente. Suspirou, alinhando o tabaco. Mas eu gosto de fazer assim. Justo. Os dois ficaram quietos novamente. Remus terminou o segundo e segurou-o entre o polegar e o indicador, imaginando se deveria ou não fumar. A Sra. Potter não gostava do cheiro deles e ele odiaria aumentar os seus problemas. Porém, por outro lado, realmente precisava de algo para acalmar seus nervos. Sirius também, se o bater constante de sua perna fosse alguma indicação disso. O moreno estava roendo as unhas também. Remus acendeu o cigarro com um estalar de dedos e inalou. Sirius seguiu o exemplo, sua perna se aquietando. Eu sou, no entanto, Remus disse em uma expiração. O quê? Uma criatura das trevas, como você disse. Mooney, não... Sim. Remus acenou com a cabeça, olhando para os campos diante deles e para a estrada atrás da paisagem. Então, quando você fala sobre querer provar a si mesmo, eu entendo o que você quer dizer. As pessoas confiam nos lobisomens tanto quanto confiam em filhos renegados de bruxas das trevas. Eu sei, eu não queria agir como... Como se você fosse o único com algum interesse nesta guerra? Sim, eu não queria agir assim. Eu sinto muito, não era minha intenção. Eu sei. Remus sorriu, o olhando finalmente. Sinto muito sobre Regulus. Bem, Sirius arrastou o pé no asfalto. Eu praticamente já sabia, claro que ele estaria lá. Vou trabalhar muito nessa pegadinha da Sonserina quando voltarmos para a escola. Será meu melhor trabalho. Sirius riu, um ruído honesto e abandonado, jogando a cabeça para trás. Godric, Mooney. Ele sorriu amplamente. Quando você diz coisas assim, fico com vontade de te beijar todo o seu rosto. Ha! Remus riu e lançou um olhar para James dentro da cabine telefônica vermelha, tagarelando com um enorme sorriso no rosto. Talvez não agora. Black parecia triste novamente. Eu vou contar a ele, mas não com todas essas coisas ruins acontecendo, sabe? Eu sei. Acenou com a cabeça. Ele sabia. Ele não queria que Sirius soubesse, mas a ideia de James finalmente descobrir sobre eles era muito mais assustadora do que havia se preparado. Por que abalar todas as pessoas novamente? Remus, se eu te perguntar uma coisa, você vai me dizer a verdade? Ok. Seu estômago se contraiu involuntariamente, mas ele se preparou. O que era o bilhete do pai do James? Não era o título de um livro, era? Não, respondeu. Não era. Ele enfiou a mão no bolso e puxou, passando o polegar no pergaminho macio e grosso por um momento antes de entregá-lo a Sirius.
O moreno o desdobrou rapidamente e olhou para baixo. Hope Jenkins. Ele leu, uma ruga na testa. O que isso significa? É um nome. Remus disse rapidamente. O nome da minha mãe. E endereço. Ah! Sirius respirou, relendo, ainda franzindo a testa. Sua mãe? Ele pronunciou a palavra como se nunca tivesse considerado a possibilidade de Remus ter tal coisa. Sim. Lupin pegou o pergaminho de volta, colocando-o no bolso. Eu sei que dissemos que falaríamos sobre qualquer coisa menos mães, mas... Bem, Dumbledore me deu uma carta que ela havia escrito para mim depois que Lyle morreu. Ela disse que eu poderia tentar encontrá-la quando tivesse idade, então... O Sr. Potter a encontrou, suponho. E o que você vai fazer com isso? Escrever para ela? Sim, acho que vou. Sirius moveu a mão na cerca, sutilmente acariciando os dedos de Remus. Nós vamos. Espero que você a encontre. O Sr. Potter estivera certo. Nos próximos dias, a casa esteve mais ocupada do que Remus vira desde a festa de Natal de 73. Exceto, é claro, que houve muita pouca alegria. Essas eram as pessoas mais próximas de Dumbledore. Muitos deles trabalhavam para o ministério, mas todos eram leais a ele antes de qualquer coisa. Eles eram a linha de frente da guerra. Alguns deles possuíam rostos familiares. Moody, é claro, gastou um pouco de seu tempo para lançar um aceno áspero para os 3 adolescentes, que agora passavam seus dias cuidando da lareira para os recém-chegados. Então havia o próprio Frank Longbottom, tão agradável e bem-humorado quanto Remus se lembrava. Ele sempre estava na companhia de sua namorada, Alice, a jovem que havia se colocado à frente de Sirius e Remus no dia do ataque. Os James Prewitt foram outra surpresa. James e Sirius estavam se atropelando para alcançá-los e compartilhar todos os atos nefastos que haviam cometido em Hogwarts, desde a partida dos meninos mais velhos. Ambos tinham ficado muito bonitos, ombros largos e mais feições ásperas devido a algumas aventuras, mas ainda possuíam o mesmo temperamento fácil e senso de humor perverso. Frequentemente, eles traziam sua irmã e genro igualmente ruivos. Todos esses convidados só pararam para conversar por alguns momentos com James, Remus e Sirius antes de desaparecerem para o escritório do Sr. Potter, ou então para o jardim para aparatar. Aparentemente, Moody havia colocado um feitiço sobre a casa dos Potter, tornando-a não só impossível de localizar, mas também de se traçar qualquer vestígio de aparatação. Como consequência, a sala de estar e o hall de entrada começaram a parecer muito com a plataforma 9 3/4. À noite, a Sra. Potter voltava para casa parecendo cansada e determinada. Ela ainda teria um sorriso para todos e estaria pronta para receber quem estivesse em casa para o jantar. Eufímia não era nada de não espetacular. Na noite anterior, era esperado que os meninos voltassem para Hogwarts. Moody, Frank e Alice estavam se juntando a eles para jantar, ensopado de carne com bolinhos. Eles estavam tendo uma noite muito agradável. Frank e Remus discutiam muito intensamente sobre feitiços defensivos e Alice e os meninos, incluindo Flemmont, conversavam sobre qual time de quadribol iria ganhar a liga. À esquerda de Remus, Moody se inclinou para se dirigir à Sra. Potter e sussurrou. Ouvi dizer que Ferrex vai sair amanhã? Sair? Remus se virou, interrompendo o fluxo. Sair de onde? Moody ergueu uma sobrancelha, fazendo seu misterioso olho mágico se projetar grotescamente. Você tem uma audição muito boa, rapaz. Daria um bom auror. Remus balançou a cabeça impacientemente. Professor Ferrex? Sim, querido. Eufímia explicou calmamente. Leo Ferrex foi ferido no ataque ao beco diagonal. Ele agora está estável e vai ficar bem com sua avó por um tempo para se recuperar totalmente. Sinto muito, esqueci completamente que ele deu aulas em Hogwarts. Você o conhecia bem? Mais ou menos, ele era meu professor favorito. Remus disse, suas entranhas se agitando. Ele está... O que aconteceu? Ele estava em uma das lojas?
Ele estava no chão, na batalha conosco, disse Frank. Ele estava no meio de tudo, ninguém poderia duvidar de sua técnica. Ele estava disparando feitiços melhor do que todos, mas todos nós temos azar às vezes. Mas ele vai ficar bem? Remus havia largado o garfo agora. Ele não iria comer mais. Com descanso adequado, a senhora Potter assentiu sorrindo fracamente. Todo o terror que Remus vinha tentando ignorar nos últimos dias voltou com tudo. Ele agarrou o assento de sua cadeira, olhando para o prato e pensou em Ferrex, deitado inconsciente nos escombros. Um homem bom e forte como aquele, abatido. Remus sentiu uma apunhalada de raiva desafiadora em seu interior, aguçando seu foco. Ele seria melhor, não importava o que custasse. Ele seria mais rápido, mais corajoso. Na próxima vez que a batalha viesse, All the estaria Young, pronto. capítulo 127, sétimo ano, responsabilidades. Segunda-feira, 9 de janeiro de 1978. Remus escreveu 3 cartas em sua última noite antes de ir para a escola, depois daquele feriado de Natal. 2 precisariam de um selo trouxa e seriam colocados na caixa de correio vermelha do Royal Mail no final da estrada antes de partirem para King's Cross. O segundo poderia esperar até chegar em Hogwarts e usar uma das corujas da escola. A primeira era para Hope. Cara senhora Jenkins, meu nome é Remus Lupin. Meu pai era Lyle Lupin e acredito que sou seu filho. Estou agora com 17 anos. Recebi uma carta escrita por você em 1965. Espero que não se importe que eu lhe escreva. Se você quiser escrever de volta, eu gostaria muito. Com os melhores cumprimentos, Remus John Lupin. Ele achou melhor assinar com o seu nome completo, mas ficaria muito surpreso se houvesse outro Remus Lupin morando na Grã-Bretanha. Também achou melhor ser breve e direto ao ponto. Ela apreciaria isso, talvez, se escolhesse ignorar a carta. A segunda carta era para Grant. Caro Grant, espero que você tenha tido um bom Natal. Eu gostaria de ter ido fazer uma visita, mas fiquei com a família do meu amigo e é difícil sair de lá. Espero que você esteja bem. Como está indo o trabalho? Você já economizou para comprar um apartamento? Terei que começar a pensar nisso logo. É meu último semestre na escola e em junho estarei vivendo no mundo real. Espero poder te ver então. Por favor, responda o mais rápido possível e diga-me como você está. Seu Remus. Ele não queria colocar, sinceramente, seu, porque parecia bobo e formal demais. Não queria colocar com amor, porque parecia muito extremo. Então, no final, seu parecia a maneira mais simples e honesta. Então, falta apenas a carta de Ferrex para postar? Sirius perguntou enquanto se sentavam em sua cabine usual no expresso de Hogwarts. Eles estavam completamente sozinhos. Peter fora em busca de Dorcas, que aparentemente havia escrito uma carta muito intensa para ele durante as férias de Natal, enquanto James e Lily seguiam direto para o compartimento dos monitores. Sim, só a de Ferrex. Remus acenou com a cabeça, batendo em seu bolso. Black havia se sentado no mesmo banco que ele, reclinando-se e esticando as pernas para cima de seu colo, os braços cruzados atrás da cabeça. Remus bufou indulgentemente. Sinta-se confortável, por que não? Você não se importa de verdade? Sirius sorriu perversamente. Então, continuou, de qual carta você está mais ansioso para receber uma resposta? Qual é a resposta que estou mais ansioso para receber? Remus ergueu uma sobrancelha secamente. Você quer dizer, entre meu ex-professor ferido em batalha, meu ex-namorado infrator ou a mãe que me abandonou? Bem, quando você coloca dessa forma, o moreno resmungou. Honestamente, a quantidade de coisas que você guarda. Você prefere que eu fique choramingando o tempo todo? Lupin suspirou, abrindo o livro que trouxera para a viagem em cima das pernas de Sirius. Não, respondeu pensativo, olhando para o teto da carruagem. Mas, quero dizer, se você não tivesse a mim para conversar sobre essas coisas, eu estaria preocupado que sua cabeça explodisse. Não iria explodir, muito obrigado. Remus bateu levemente o joelho do outro com a capa alaranjada padrão da Penguin. Você é tão dramático. Lidei perfeitamente bem antes de você decidir se envolver. Como?
Bem... Remus mordeu o lábio. Você vai achar que é estúpido? O quê? Eu faço listas na minha cabeça, benefícios e perdas, e às vezes tenho conversas fingidas, você sabe, pra me ajudar a resolver um problema. Puta merda, Moni! O moreno se sentou gaguejando. Você é completamente maluco. Remus riu. Sim, ok. Talvez um pouco maluco. Sirius deslizou os pés do colo de Remus e se aproximou dele no assento. Já teve uma conversa imaginária comigo? Não, respondeu, fechando os olhos ao sentir a respiração de Sirius em seu pescoço. Eu só tenho conversas imaginárias com pessoas sensatas. Bem, talvez seja aí que você esteja errando. Black começou a beijá-lo bem de leve, logo atrás do lóbulo da orelha. Remus se contorceu, o livro caiu no chão do vagão. De repente a porta começou a se abrir e risadas começaram a ser ouvidas no corredor. Sirius e Remus se separaram no momento em que Marlene e outra garota tropeçaram para dentro. Ah! Os olhos de Marlene se arregalaram de surpresa, as bochechas ficando rosadas. Pensei que este compartimento estivesse vazio. Não? Sirius se recostou, parecendo divertido. Ele estava olhando para Marlene com um brilho muito perverso nos olhos. Black piscou para a pessoa que vinha atrás dela, uma aluna alta e morena do 6º ano que Remus pensou ter reconhecido vagamente. Patel? Sirius acenou com a cabeça. Oh, Deus! Remus pensou consigo mesmo. Sirius poderia ter conquistas antigas que nem eu mesmo sei. Remus, você conheceu Yasmin? Marlene perguntou sentando-se à sua frente. Ela é a nova apanhadora? Ah, certo. Oi? Remus acenou com a cabeça em um movimento estranho. Sem Mary? Sirius estava levantando uma sobrancelha para Marlene, como se soubesse de algo. Lupin estava apenas confuso e um pouco perturbado. Sem Mary, Yasmin respondeu com um sorriso malicioso semelhante. Ela está conversando com um dos meninos, monitores da Corvinal, disse Marlene rapidamente. Não é como se a estivéssemos deliberadamente a evitando ou algo assim. A loira parecia... Ela estava... corando? Por que todo mundo estava agindo de forma tão estranha? Remus se mexeu no assento, notando a atmosfera estranha. Remus disse, ainda sorrindo para McKinnon, presunçosamente. O que vocês duas estavam fazendo, então? Yasmin resmungou e olhou-os nos olhos com um sorriso irônico. Nada. O que vocês dois estavam fazendo? Ela ergueu uma sobrancelha sugestiva e Remus quase saltou em choque. Ela sabia? Quem era essa Yasmin? Nada. Black se endireitou. Bem, então. Marlene deu de ombro, seu rosto se iluminando enquanto ela se recostava, parecendo ter acabado de ganhar um jogo de xadrez particularmente gratificante. Vamos deixar por isso mesmo, então, vamos? Ótimo! Sirius se inclinou para trás também, cruzando os braços. Yasmin deu uma risadinha e Remus apenas coçou a cabeça. O que vamos deixar por isso mesmo? Ele perguntou a Sirius mais tarde naquela noite. Os dois estavam subindo lentamente até o Corujal antes do toque de recolher. Ele havia comido muito no jantar e estava um pouco arrependido agora. Moony, realmente? O moreno riu. Alguém tão observador como você não tem notado nada diferente em Marlene ultimamente? Nem sei do que você está falando. Ele ofegou, se esforçando como sempre para subir a escada em espiral. Remus não queria admitir que, se fosse mesmo observador, era apenas Sirius a pessoa que observava. Ele normalmente considerava as garotas um completo mistério e raramente possuía qualquer ideia do que estava acontecendo com elas, a menos que explicitamente lhe contassem. Lily e Mary faziam isso com mais frequência do que Marlene, que sempre fora tão reservada quanto ele. Ah, vamos, Moony! Sirius riu. Marlene e Yas... Não me diga que você não viu. Elas estavam uma sobre a outra antes de perceberem que o vagão não estava vazio. Remus parou.
Em parte porque precisava de um momento para recuperar o fôlego, em parte porque não conseguia acreditar no que Sirius estava dizendo. Você quer dizer que Marlene é... Sim. E Yasmin... Sim. Puta merda. Sim. Os olhos de Black estavam brilhando maliciosamente. Não acredito que você ainda não tinha percebido. Bem, Remus bufou. Eles estavam quase no topo agora. Estou muito impressionado que você tenha notado, já que aparentemente não tinha ideia sobre mim depois de estarmos nos beijando por um ano. Não foi um ano inteiro. Sirius respondeu defensivamente, alcançando o topo e olhando em volta furtivamente, antes de continuar para a sala vazia. Remus veio atrás dele e procurou por uma coruja apropriada. Não seria uma longa jornada, ele pensou. Parecia se lembrar de Ferrox dizendo a ele que sua avó morava em Liverpool. Foi uma carta difícil de escrever, mas necessária, considerando a forma que haviam se despedido da última vez. Simplesmente esperava que Ferrox estivesse bem e acrescentou alguns detalhes sobre sua preparação para os Niams. Então, se Marlene sabe... Remus disse, pensativo, amarrando a carta na perna de sua coruja. Sim, eu sei. O próximo é James. Sirius suspirou. Não é minha intenção continuar trazendo isso à tona. Se desculpou, deixando a coruja livre para voar para fora da janela mais próxima enquanto assistia. Não, eu prometi que faria isso. Black ergueu as mãos. De qualquer forma, esse semestre vai ser um pesadelo o suficiente com os Niams e a guerra. Prefiro não ter mais nada com que me preocupar. Você está nervoso? Me cagando. Encantador. Posso ajudar? Não. Se você vai sugerir que eu tenha uma conversa imaginária com o Prongs... Não vejo por que não. Remus deu de ombros. Prongs é fácil de fazer. Agradável e previsível. Ao contrário de alguns... Sirius murmurou. De qualquer forma, não é o que ele vai dizer que eu estou preocupado. Eu sei o que ele vai dizer. Vai ser como foi quando você... sair do armário? Lupin forneceu prestativo. O moreno acenou a cabeça timidamente. Eu sei que ele sempre será justo, como sempre. Estou mais preocupado com as coisas que ele não diz. Bem, Remus disse, afastando-se da janela. Não há nada que você possa fazer sobre isso. Black! Black! Oi! Padfoot! O bolso de Sirius começou a gritar com ele. O moreno sorriu, pescando seu espelho compacto e abrindo. Falando no diabo. Onde você está, idiota? A voz de James explodiu no espelho. Corujal. Moony com você? Sim. Dumbledore o quer. Agora mesmo? Sirius olhou para Remus, cujo estômago afundou. Isso nunca era bom. 1 hora depois. Remus não ficou surpreso ao encontrar todos os 3 marotos, e Lily, que a essa altura poderia muito bem ter seu próprio apelido e acesso ao mapa de qualquer maneira, esperando por ele do lado de fora do escritório de Dumbledore. Ele estava grato. Estava em tal estado que, se tivesse que caminhar de volta para a torre sozinho, provavelmente teria se perdido. Bem? Sirius perguntou, ansioso como sempre para ser o primeiro a saber. Disse Remus. Vamos lá, Lily falou, pegando seu braço suavemente. Você não precisa nos dizer, só queríamos saber se você estava bem. Claro que ele tem que nos dizer. Sirius franziu a testa. Lupin deu a ele um olhar de advertência. Podemos ir em algum lugar um pouco mais privado, não a sala comunal. Dormitório? Peter sugeriu. Sim. Remus acenou com a cabeça. Não falaria com eles até que chegassem lá e usaria o tempo para descobrir exatamente como explicaria sem ferir pelo menos os sentimentos de Sirius e o orgulho de James. Dumbledore não disse que não poderia contar a ninguém, apenas para ter cautela para quem contasse. Para sua segurança e a deles, o velho advertiu ameaçadoramente. Remus ainda possuía sérias dúvidas sobre se Dumbledore estava ou não preocupado com sua segurança pessoalmente, mas manteve a boca fechada.
Em sua posição, deveria ter cuidado com o que dissesse. Finalmente, todos eles se amontoaram no dormitório dos marotos, até mesmo Lily, o que era um pouco estranho, especialmente quando ela se sentou na cama de James, como se já tivesse feito isso uma centena de vezes antes. Remus sentou na tampa de seu malão. Ainda não tivera tempo de desfazer as malas. Então? Sirius perguntou novamente, impaciente, encostado na cabeceira da cama. O que Dumbledore queria? Ele me deu uma tarefa. Remus olhou para o tapete, gasto enquanto dizia isso, sem encontrar os olhos de ninguém. Ainda não conseguia acreditar. Ele... o quê? James o surpreendeu ao falar primeiro. Ele deu a você, não a qualquer um de nós? James! Disse Lily bruscamente, tocando o braço do namorado. Obviamente é algo para o qual Remus é mais adequado. Lobisomens? Sirius disse. Lupin ergueu a cabeça e encontrou seus olhos. Ele parecia chateado, então Remus sorriu. Sim, já fiz isso antes, não é? Você já... Lily começou, então balançou a cabeça como se tivesse pensado melhor. O que ele precisa de você? Por que agora? Eles acham que há um em Hogsmeade. Remus explicou lentamente. Os centauros disseram a ele ou algo assim. Ele estava confuso com esses detalhes porque quando Dumbledore estava explicando, Remus estava se esforçando muito para não vomitar de nervosismo. Dumbledore quer que eu... faça minha presença ser conhecida na próxima vez que eu estiver na cidade. Veja se ele... morde a isca. Isca! Sirius praticamente gritou. É apenas uma expressão, respondeu. Não é uma expressão boa, disse Peter, nervoso, roendo as unhas. Desculpe. Remus encolheu os ombros. Não se preocupe comigo se houver um lobisomem e for um dos Greyback, então não acho que corro perigo. Ele quer que eu me junte a ele, lembra? Sim, lembro de ter recebido meu próprio convite para me juntar a esse lado, Sirius disse com um arrepio. Remus desejou não ter trazido à tona. A última imagem que ele precisava em sua cabeça agora era o corpo inconsciente de Sirius caído na lareira dos Potter naquela noite horrível. Não vai ser assim, ele disse rigidamente. Nada pode acontecer, eles podem nem aparecer para mim. Eu me saí bem da última vez, não foi? Só porque Ferrex apareceu. Sirius tinha esquecido que eles não estavam sozinhos. Ele estava se preparando para uma discussão adequada. Eu sei, mas já sou maior de idade, saberei o que esperar. Remus tentou manter sua própria voz plácida, esperando que isso fizesse Sirius lembrar de se controlar. É tão perigoso, Remus! Lily começou. Eu sei disso também, mas não tive exatamente uma escolha. Ele retrucou. A ruiva abaixou a cabeça e franziu os lábios. Ele não pretendia levantar a voz para ela, mas teria que se sentir mal com isso mais tarde. Agora era pedir muito. Quando? Black perguntou mais calmo do que antes. Próximo fim de semana de Hogsmeade. Isso em 2 semanas, James disse. Depois da próxima lua. Eles vão aumentar a segurança na aldeia, obviamente, explicou. Depois da última vez. Ok, vou precisar que algumas coisas sejam explicadas aqui, disse Lily, uma ruga profunda na testa. James, você faz isso? Remus pediu. Acho que eu só quero ir para a cama. Sim, claro. James assentiu, entrando em ação imediatamente. Podemos falar sobre isso amanhã, quando todos tiverem algum tempo. Obrigada. Lupin sorriu fracamente, levantando-se, pensando em ir escovar os dentes, ansioso para ficar sozinho no banheiro por alguns minutos para se recompor. Moony, Potter disse rapidamente enquanto os outros se levantavam. Eu não quis dizer que você não deveria receber uma tarefa ou que não pode fazer isso ou qualquer coisa. Eu sei. Remus assentiu, dando um tapinha em seu ombro. Acredite em mim, se você ou Sirius pudessem fazer isso, eu não seria a primeira escolha de Dumbledore. Suponho que apenas tive sorte, hein? Trancado dentro do banheiro, ele pressionou as costas contra a porta e tentou controlar a respiração.
Agora que seus amigos sabiam, tudo havia se tornado mais real. O pensamento que o atormentava desde que Dumbledore descreveu a tarefa pela primeira vez finalmente o atingiu. Você nunca pensou que ele fosse pedir isso? Remus se repreendeu. Você nunca acreditou que realmente seria útil? Cuidado com o que deseja, Lune Lupin. Tonto e trêmulo, ele pressionou o ouvido contra a porta do banheiro. Todos eles haviam saído do quarto. Todos menos um. Ele abriu a porta sem pensar duas vezes e ficou cara a cara com Sirius. Você está bem? O moreno perguntou, seus frios olhos azuis cheios de preocupação. Remus balançou a cabeça. Não. Sirius estendeu a mão e Remus se agarrou a ele. Notas do capítulo. Capa alaranjada padrão da Penguin. Penguin Books é uma editora britânica fundada em 1935 por Alan Lane e seus irmãos Richard e John, que tinha a intenção de fornecer literatura de qualidade a preços tão baratos quanto, na época, um maço de cigarros e que fossem vendidos não só em livrarias, mas também em estações ferroviárias e em lojas em geral. Revolucionou publicações na década de 1930 por meio dos seus livros de bolso. Devido à grande quantidade de livros sobre assuntos importantes, a Penguin teve um impacto significativo sobre o debate público na Grã-Bretanha através de seus livros sobre política, arte e ciência.